uma linha de código nem saber programar, sem contratar ninguém e até em menos de 30 minutos. E olha só o que aconteceu. Fala pessoal, bem-vindos de volta. Hoje eu fiz um experimento aqui bem bacana para vocês. Vamos ver se vocês pegam a ideia. Peguei uma ideia do zero e pedi para o meu agente @dev do IOX transformar em um projeto real. Vocês vão ver isso na prática. Nem sabia se ia funcionar, não sabia quanto tempo ia levar isso, mas gravei tudo para mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, o lado bom e o lado ruim disso tudo. Fica comigo porque no final você vai saber se isso funciona de verdade ou se é apenas hype do momento. Então, primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é o Dev. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Então aqui nós temos o terminal, tão temido terminal. E aí, quem é o dev? Então, dentro do iOX, o @dev ou /dev, ele é o nosso agente desenvolvedor. Ele é especializado em criar códigos, resolver bugs e transformar ideias em projetos funcionais. A diferença do Dev para um IA comum é que ele não só escreve códigos, ele pensa como um desenvolvedor. Ele organiza a estrutura do projeto, escolhe as tecnologias certas, cria os arquivos na ordem certa. Para chamá-lo é simples. Primeiro você vai abrir o Cloud Code dentro do seu terminal, se você já tiver instalado, vai criar uma pasta do seu projeto, vai instalar o Cloud, e aí digitou Cloud, vai abrir aqui o Cloud Code. E aí, instalando o iOX, você vai ter aqui os agentes, né? Então, a gente vai digitar @dev e aí a gente vai digitar para ele o que a gente quer. Então, aqui, galera, eu vou digitar aqui para ele criar. Ó. Crie uma lista de tarefas simples com HTML, CSS e JavaScript. Aí ele vai carregar aqui, ó, ativou a skill do dev. E aí o nosso querido Dex vai criar toda a estrutura, todo o projeto. Então, ó, ele vai estar criando, pensando em toda a estrutura para estar criando aí o to-do list com tudo criado, ó. Então ele está criando aqui o HTML, PTBR, criando os códigos, ó, lista de tarefa, arquivo criado, que foi implementado, adicionar tarefas, marcar concluído, remover tarefa, filtros, limpar concluídos, contador, persistência e escape de HTML. Então, ele não saiu criando tudo aleatório. Ele já só criou aqui o código. E aí eu posso pedir. Então, abra o arquivo no browser para eu testar. E a gente vai ver esse projeto na prática aqui. Então ele criou toda a estrutura das pastas, escreveu o HTML, o CSS, o JavaScript. Aí ó, opa, já apareceu aqui pra nós, ó. Bem simplesinho. Fazer academia, adicionar. Ó. Bem tranquilo, bem simples. Por quê? Porque aqui o agente do dev, ele é somente para criar os códigos, toda a estrutura, tá? E como eu falei aqui, hoje eu vou falar especificamente do dev, mas aí se você quer deixar o visual mais elegante, mais bonito, a gente vai também usar
o nosso agente de UX, né? Que aí ele vai estruturar toda essa parte do CSS, mais ou menos, que é a parte de design, e já deixar toda organizada pro dev fazer a linha dos códigos para deixar aquele site mais bonito. Então aqui ele fez aqui uma estrutura mais simples, mas o mais importante, ele me ensinou o que estava fazendo enquanto criava. Ele até falou que já foi adicionado e como. E se você quer entender um pouco mais sobre programação também e perguntar, você pode vir aqui e perguntar pro Dev. Dev, como você criou essa estrutura? Poderia me contar mais? Você pergunta pra IA, cara, que ela vai te responder. Como que ela criou toda essa estrutura, como que ela criou esse to-do list. E aí ela vai explicar aqui o que ela usou, né, nessa linha de código aqui. Então assim, basicamente você tem que ir perguntando também, ó. Deixa eu explicar a estrutura completa. Ó, o arquivo to-do list.html é um single file app, HTML, CSS, JavaScript em um único arquivo. Funciona sem servidor, sem dependência externa, sem build. Ele vai explicar aqui a estrutura, o CSS, o JavaScript, o que ele criou aqui, as principais funções. E aí você vai perguntando, cara. Isso que é legal. Então, o que eu tenho aqui agora para vocês, galera? Eu tenho um aplicativo real e funcional já, que eu posso abrir no navegador, usar no meu dia a dia e mostrar para qualquer pessoa. E antigamente isso aqui, galera, vocês não têm noção, era um perrengue para fazer, era uma trabalheira. Primeiro você tem que saber código. Por quê? Porque tudo que é base do computador é código. Então você tem que saber programação. Hoje você já não vou falar que você não precisa, mas a IA vai te ajudar muito. Se você souber, claro que você já vai ter um conhecimento a mais para estar podendo utilizar junto com a IA, né? Mas você não precisa saber programar para poder estar fazendo isso aí, ó. Você só precisa saber o que criar. Tem que ter a criatividade de saber o que você quer criar aí de seu projeto e ter as perguntas certas para fazer para a inteligência. E sabe o que é o melhor disso tudo? Esse app aqui foi só o começo. Agora eu posso pedir para o Dev adicionar funcionalidades, mudar o visual, conectar com outros serviços. O projeto é meu e cresce quando eu quiser. Então isso é o mais legal de tudo. Então, o que a gente experimentou aqui hoje, galera? Vamos lá. Primeiro, o Dev, ele é o que? Ele é um agente desenvolvedor do iOS, especializado em criar projetos do zero, criar linhas de código. Segundo, ele não só executa, ele pensa, pergunta, organiza e corrige erros sozinho. Terceiro, você não precisa saber programar, precisa ter a ideia e saber descrevê-la para o Dev estar podendo criar aí o seu projeto. E o resultado disso tudo? Um aplicativo funcional em menos de 30 minutos. Agora me conta aqui nos comentários, galera, se você pudesse pedir para o Dev criar qualquer coisa para você agora, o que seria? Um app, um site, uma ferramenta para facilitar aí o seu trabalho, o seu dia a dia? Comenta aqui embaixo, vou pegar as melhores ideias dos comentários e criar um vídeo mostrando o iOS construindo ao vivo o projeto de vocês. Se curtiu o experimento, deixa o like, se inscreve, comente, para não perder nenhum conteúdo aí do nosso canal. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que acontece quando você usa mais de um agente ao mesmo tempo. Até lá e até o próximo vídeo.